maravilhoso aos olhos do restante deste povo daqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvi essas palavras da boca dos profetas. Fala para o teu irmãozinho, está falando com você, agora. A saber, nos dias em que foram impostos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias, não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora, não serei para com o restante desse povo como no primeiro dia, diz o Senhor. Porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fosse maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temas, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividade solene. Amais, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar do Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 14 ainda de Zacarias. Verso 8. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Geba e de Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel, até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Oh, aleluia! Aleluia! Jerusalém será a sede do governo. Oh, glória a Deus! Vamos para frente. Deixa eu falar um pouquinho sobre a redenção da terra. Quando a gente fala em redenção, nós entendemos que Adão, ele corrompeu diversas coisas. O espírito, que ficou separado de Deus, a alma, que ficou toda fora do normal, com medo, depressão e tantas coisas ruins, e o corpo, que passou a morrer, mas a terra também sofreu maldição. Isso veio tudo. Então, quando a redenção de Jesus vier, e ela já veio, primeiro já incluiu o espírito, amém? Quem é salvo, já tem o espírito restaurado. Alô? Depois veio a igreja que em nome de Jesus te faz cura da alma, alô?
Olha para o teu irmão e fala, se você ainda não passou por cura da alma, passa logo, irmão. Não fica sofrendo, não. E o corpo? O corpo será restaurado no arrebatamento. E quando Jesus voltar, a terra será restaurada. Fala assim, tudo que perdeu em Adão vai voltar, irmão. E fala para ele, o milênio restaurará a terra. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Alguém já ouviu falar que no livro de Apocalipse fala que no tempo da tribulação aparecerão duas testemunhas? E essas testemunhas proclamarão o evangelho. E essas testemunhas morrerão. Quem você acha que é? Olha o teu irmãozinho, fala Enoque e Elias. Os dois únicos que não morreram. E aparecerão como profetas naquele tempo. Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Sairá a seduzir as nações e irá nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número deles é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro
do lago de fogo. Quantos estão aqui? Em Jundiaí tem uma igreja, irmão. É uma igreja grande, com ramificações em diversos lugares. O pastor, ele ora para revelar quem tem o nome no livro e quem não tem. Aqui em Jundiaí. E é uma igreja grande. Eles têm frota de ônibus que eles vão buscar as pessoas em casa. Uma igreja que está crescendo muito. Então, toda pessoa para participar da igreja, ele tem que orar para saber se o nome dele está ou não está no livro. Alô?